diretora de políticas para os dados de desenvolvimento sustentável. Antes de começarmos, eu vou explicar um pouquinho como funciona a plataforma Kudo. Nós teremos tradução simultânea em inglês, francês e português. Portanto, vocês podem selecionar o seu idioma de preferência, clicando no menu que fica na parte esquerda da sua tela. Vocês têm que deixar em Floor, que é o idioma do palestrante. Clicando na flechinha, vocês poderão ver outros idiomas que vocês podem selecionar e trocar o idioma conforme necessário. Vamos acatar perguntas pelo chat box. Existe um ícone na parte superior da tela chamado Messaging. Podem colocar suas perguntas ali sempre que quiserem. Não precisam aguardar até o final da palestra. Nós estaremos acatando as perguntas e depois passaremos essas perguntas para os palestrantes. Com o Kudo, é melhor usar a plataforma do Google Chrome. Se vocês não estiverem usando o Google Chrome, podem trocar de browser e sempre fazer o refresh da página para melhorar os resultados da recepção. Eu acho que esses eram todos os avisos que eu tinha a fazer. Então, agora vamos dar início ao nosso webinar. É um enorme prazer ser a co-host desse webinar com o Centro de Excelência para Registro Civil e Sistemas de Estatística Vital no Centro de Pesquisa. O Centro de Excelência é um player importante nesse espaço de identidade, avançando pesquisas importantes e trazendo perspectivas diversas sobre principais assuntos, desafios e o que funciona a nível de cada país. Nós, da parceria para Desenvolvimento de Dados, somos uma rede de 250 parceiros unidos com o objetivo de melhorar a produção, acesso e uso de dados para atingirmos as metas de desenvolvimento sustentável, e o Centro de Estatística é uma parte central desta iniciativa. Principalmente, com esse webinar, falaremos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 16.9. Então, essa análise sobre CRBS e saber um pouco mais sobre o Centro Estatístico é muito importante para atingirmos os ODS 16.9. E é importante garantir que todos estejam conectados e sejam usuários dos serviços e benefícios. Isso se torna cada vez mais importante na era digital, porque a pandemia de Covid-19 fez com que as pessoas dependessem cada vez mais dos serviços digitais que exigem uma autenticação de identidade. Portanto, eu estou ansiosa para ouvir como esses 4 países diferentes adotaram suas estruturas jurídicas e regulatórias para ir de encontro às demandas para a melhoria da identidade e dar identidade legal ou jurídica até aqueles que não são cidadãos. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o nosso primeiro palestrante, Montassar Kamal, que é líder do programa e também faz parte das parcerias na área de saúde, que ajuda o nosso Centro de Excelência para os sistemas de identificação e também trabalha no Centro de Pesquisa para Desenvolvimento Internacional. Ele também trabalhou na Divisão Global de Saúde. Perdão, diz ela. Antes do DRC, ele foi diretor adjunto para a Instituição de Pesquisa do Canadá e já trabalhou também na Agência de Desenvolvimento Canadense como líder do grupo para ajudar os especialistas e também foi o diretor de programas no escritório regional da Fundação. Então, agora eu passo a palavra a você, Montassar. Jana, muito obrigada. Um enorme prazer para mim estar aqui com todos vocês hoje. Isso já é algo em que estamos trabalhando há bastante tempo, portanto, para nós é um enorme prazer estar aqui, ter essa oportunidade de ouvir todos os palestrantes que temos hoje. Gilles Grand, muito obrigada. É um prazer vê-lo hoje e tê-lo aqui conosco nesse webinar. Aqui nós temos uma nova publicação que fala sobre construir as bases de identidade legal em situações de pós-conflito, escrito por 2 especialistas, Mia Harbert e Diana Hubar.
Como muitos já sabem, os números estimados de indivíduos que buscam uma identidade legal está entre centenas de milhões, globalmente dezenas de milhares de pessoas não têm ainda uma identidade legal. A maioria dessas pessoas estão em países ou em localidades muito afetadas por conflitos, inclusive pessoas afetadas pelo deslocamento do seu país. Muitas pessoas, mesmo após o seu nascimento, ainda é um desafio e ainda temos que suprir esse desafio todos os dias. Pelo menos 237 milhões de crianças abaixo da idade de 5 anos ainda não possuem uma certidão de nascimento. E nós queremos facilitar a vida dessas crianças, porque sem uma identidade a sua vida será cada vez mais difícil no futuro. Portanto, temos que assegurar que essas crianças tenham uma identidade legal, porque assim terão acesso a sistemas de saúde, participação política, educação, etc. Isso pode ajudá-los a abrir uma conta no banco, obter um empréstimo. Quanto mais velha a criança vai ficando, mais difícil é para essas crianças receber essa identidade. O intuito dessa apresentação hoje e este documento tem como objetivo contribuir para uma discussão global sobre a capacidade dos países de fornecer essa identidade legal para todos, a despeito do seu status, da sua condição de cidadania dentro daquele território internacional, conforme determinado pelo ODS 16.9. O documento que iremos apresentar hoje fala sobre alguns determinantes chaves para estabelecer a identidade legal confiável em situações de pós-conflito, onde muitas pessoas não foram registradas ao nascer e não desfrutam da confiabilidade das autoridades. Então, o Centro de Excelência para Registro Civil e Estatística Vital está disposta a preencher essa lacuna, portanto, somos orgulhosos por poder contribuir para o estabelecimento dessas identidades para todos, assim como também ter modalidades de documentação e outros módulos que permitem o registro dessas pessoas, principalmente aquelas que estão em situação de conflito. O registro civil, o registro da população nacional, geralmente é a base para estabelecermos uma identidade legal. A capacidade de registrar cada indivíduo depende do arcabouço legal, mas também da capacidade de gestão e as funções que as agências possuem, principalmente aquelas responsáveis pelos registros. O registro civil é uma função crucial dos governos e da administração pública, pois eles dão apoio a todos os serviços essenciais do país através da validação dessa identidade, gravando todas as informações biográficas. Antes do sucesso do nosso registro civil, esse sucesso depende da aceitação dos governos de realmente emitir essas identidades. Identidades ou essas credenciais devem ser confiáveis. Esse pode ser um desafio em países que estão acabando de sair de uma situação de conflito, pois há pouca evidência sobre a identidade daquele indivíduo nessa situação. Muitas pessoas não possuem documentos ou então têm muitos documentos com diferentes identidades, às vezes nomes que são escritos com uma grafia diferente ou nomes totalmente diferentes, e é claro que ainda existem aqueles que intencionalmente tentam esconder sua identidade verdadeira simplesmente para poderem sobreviver em períodos de conflitos. Temos todos os tipos de situação que já encontramos na história recente. Essas identidades ou credenciais têm sido os principais vetores de muitos conflitos. A identidade é algo que tem sido politizado e geralmente incitam a violência. E por isso é cada vez mais importante prestarmos essa atenção à questão crucial da identidade e da gestão das identidades em situações de conflito e pós-conflito. Durante conflitos, o registro e a identificação, esses processos foram muito retardados, com um grande número de pessoas que ainda não possuem uma identidade. Muitos registros são, às vezes, destruídos ou são perdidos por causa do deslocamento dessas populações em situações transfronteiriças. Muitas pessoas precisam de que a sua identidade seja ou feita pela primeira vez ou reestabelecida. Este documento analisa o papel do registro civil e também todos os princípios legais para o estabelecimento dessa identidade em vários países: Afeganistão, Geórgia, Ruanda e África do Sul. Todos esses países
passaram por problemas de identidade na sua história recente, fizeram grandes progressos para oferecer uma identidade legal a todos. Alguns países estão reestruturando o seu arcabouço legal para assegurar um caminho mais seguro para a identificação legal. Esse documento também fala sobre os modelos institucionais e operacionais em cada um desses países, diferentes caminhos para podermos oferecer identidade universalmente através dos processos de desenvolvimento para lidarmos com os atrasos de pessoas não registradas, que às vezes são de difícil alcance. É muito fascinante observar que a reconstrução desses sistemas de identidade tem feito parte do processo de reconciliação em alguns dos países citados. O Centro de Excelência também espera que as pessoas ofereçam, né, orientação no campo de gestão de identidade e registro civil, analisando e descrevendo, né, toda essa reconstrução dos serviços de identidade em centros de pós-conflito, e existem muitos desafios que os países estão enfrentando e como é que esses países conseguiram reconstruir os seus sistemas de forma que a gestão de identidade e o registro civil possa endereçar e dar apoio ao processo de reconstrução da nação. Não há uma fórmula única que se aplica a todos. Cada país tem que encontrar o seu próprio caminho, né? E muitos exemplos podem servir como uma fonte de reflexão e inspiração. Esses países que foram estudados já reconhecem que o registro civil e essas credenciões ou identidade legal faz parte desse processo de reconstrução e é necessário para que possamos ter uma distribuição mais justa dos recursos do Estado, que geralmente são bem limitadas, assim como também lhes permite participar dos processos políticos. É preciso também reconhecer que esta é uma tarefa enorme, que exige um arcabouço legal forte, instituições e capacidade humana, e o sucesso vai além disso, porque isso também exige a construção de uma confiança entre os residentes e outros governos e instituições de cunho privado. Não devemos esquecer que os governos também têm que fornecer estatísticas sobre sua população. Se eu puder ser franco, o governo não pode responder ou precisar de pessoas que não possuem ainda um documento oficial. Precisamos ter estatísticas demográficas mais precisas, que precisamos unificar os serviços. E se os indivíduos não podem provar quem eles são, não podem também ter acesso aos serviços e participar dos serviços oferecidos pelo governo, serviços públicos. Esse documento está pronto em inglês e também queremos publicá-lo no nosso website, também em francês, nas próximas semanas. Então, por favor, verifiquem o nosso website regularmente para verificar os updates. Com essas poucas palavras, agora eu passo a palavra novamente para Jenna, da Agência de Desenvolvimento Sustentável Global, para dar continuidade a essa sessão. Espero que vocês gostem da sessão. Obrigado pela sua participação e pela excelente colaboração junto aos nossos colegas da Agência para Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigada. Isso foi um pano de fundo muito interessante com relação a essas questões e por que elas são importantes. Como Montassa já mencionou, esse documento está disponível em inglês no nosso website, mas também foi postado na seção de documentos do Kudo. Então, se vocês clicarem nesse pequeno botão cinza, vocês podem fazer o download. A versão em francês estará pronta em breve e estará disponível também no site do Centro de Excelência. Então, agora vamos ouvir da Heidi, que vai colocar o estudo em perspectiva. Ela é uma consultora independente na área de gestão de identidade, com background em engenharia, com grande experiência em gestão de identidade legal e registro civil em muitos países. Durante a sua participação no Banco Interamericano de Desenvolvimento, ela criou alguns projetos nesta área para reforçar a capacidade para fazermos registros civis e identificação legal. Passo a palavra a você. Muito obrigada. Bom dia e boa tarde a todos. Infelizmente, o meu vídeo não está funcionando adequadamente, então vocês ouvirão apenas a minha voz. A Holly vai me ajudar com a projeção dos slides.
Nós estávamos muito empolgados quando nos deram essa oportunidade de falarmos sobre como os países lidam com a concessão de identidade legal para todos, especialmente quando observamos alguns países que, em particular, se encontram em circunstâncias difíceis, como o Afeganistão, Geórgia, Ruanda e África do Sul. Próximo slide, por favor. O objetivo desse estudo o racional por trás desse estudo é que há um acordo geral sobre o desenvolvimento dos ODS, e principalmente o ODS 16,9. Esse objetivo é muito importante, pois ele trata de 70 dos outros indicadores quando se trata de atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. E a despeito de muita evidência sobre a necessidade das pessoas de terem uma credencial de identidade confiável, a despeito da sua nacionalidade ou cidadania, muita atenção sistemática tem sido dada aos elementos chaves do sistema de gestão de identidade, que, na verdade, facilita e estabelece a identidade única de cada indivíduo e também permite que possamos emitir credenciais de identidade confiáveis. Do outro lado disso, vemos também o fato de que tem sido negligenciado um debate sobre o país de cada país, de registrar e oferecer uma identidade legal a todos que vivem dentro de suas fronteiras, a despeito da sua condição de cidadania. Eu acho que é um acordo amplo com relação à definição do que é uma identidade legal, pois isso começa com o registro logo ao nascimento. O objetivo era analisar o papel do registro civil, sua capacidade operacional e também os princípios legais em cada um dos casos que permitem dar uma identidade legal a todos num contexto de pós-conflito. Próximo slide, por favor. Portanto, a metodologia, tivemos que improvisar um pouco durante esse estudo, porque a pandemia do Covid-19 cancelou todas as viagens já planejadas aos diferentes países, de forma que nós baseamos o nosso relatório em informações já disponíveis online e em inglês. Isso significa que tivemos até uma questão de barreira linguística com alguns dos documentos que só estavam disponíveis no idioma da Geórgia e outros idiomas apenas falados no Afeganistão. Então, considerando essas dificuldades que tivemos nesse último ano, somos muito gratos a todos aqueles que dedicaram seu tempo para compartilhar suas informações e suas experiências conosco. Realmente, nós sabemos que como isso foi difícil também do outro lado, porque a equipe que trabalhava sobre isso, alguns estão na Namíbia, eu estou nos Estados Unidos, e alguns assistentes de pesquisa, como a Natalie Smith, ela estava na Itália, de forma que acabou sendo um esforço internacional. Considerando ainda que as autoridades do governo estavam lidando com uma tarefa crítica mediante circunstâncias incomuns e difíceis, infelizmente, nós não conseguimos entrevistar ninguém, a não ser o diretor da parte de registros civis do Afeganistão. Próximo slide, por favor. Então, por que esses 4 países? A seleção dos países para o estudo
pode não parecer óbvio imediatamente. Afeganistão, Geórgia, Ruanda e África do Sul. No entanto, existem alguns elementos comuns entre esses países. Um deles, os conflitos eram principalmente intra-estados e relacionavam-se com relação a lutas entre grupos étnicos, e no caso do Afeganistão também havia um envolvimento externo muito grande nestes conflitos já há muitas décadas. Um outro elemento comum é que a raiz, talvez, de muitos desses conflitos era o ressentimento entre grupos e até certas ambições vindas de grupos específicos. Mas, muito embora hajam diferenças entre os grupos nesses países, isso apenas valia a pena lutar por eles porque haviam outras diferenças importantes entre os grupos, como, por exemplo, a distribuição do poder político ou econômico. Um terceiro elemento é o fracasso do contrato social, no que diz respeito ao fato do governo não poder entregar os serviços e até oferecer condições socioeconômicas favoráveis, ou até o fato de entregar esses serviços seletivamente a certos grupos que se encaixavam, né, dentro daquele grupo de ressentimentos. E, por fim, muito embora houvessem diferentes tipos de conflitos, cada um dos países tinham, ou são, no caso do Afeganistão, né, ou estão, passando por um processo de paz e reconciliação. E isso também inclui a construção ou reconstrução das suas instituições. E em cada um desses casos, o registro civil e o emissor das credenciais de identidade, sejam a certidão de nascimento, carteira de identidade, tudo isso fazia parte deste processo. Agora, no próximo slide, por favor, eu gostaria de rapidamente mencionar algumas das barreiras que estes países tiveram que enfrentar. Porque, dependendo da duração do conflito, ou da seriedade ou da complexidade dos desafios que são enfrentados no processo de reconciliação e de reconstrução do Estado, esses níveis variavam também. Mas as instituições, e talvez até em particular as instituições de registro civil e de identidade, na maioria das vezes, estavam à margem e eram também subfinanciadas e negligenciadas durante as situações de conflito. Isso significava, portanto, que os registros foram ou desacelerados ou interrompidos completamente. E uma vez que a instituição, então, volta a funcionar, há um atraso enorme no registro dos indivíduos que, de alguma maneira, têm que encontrar um jeito de provar quem eles são e que têm que provar a sua cidadania para que, assim, possam ter acesso aos serviços. E isso também, essa falta de registro, também levou a uma falta de dados estatísticos, o que significa que os países e os estados não sabem necessariamente qual é o tamanho dos coortes e como é que eles poderiam estabelecer um planejamento de acordo. Os conflitos criaram grupos marginalizados adicionais, principalmente entre as pessoas deslocadas internamente. Quando as pessoas retornam aos seus países, eles têm dificuldade de provar qual é a sua
ligação com aquele país e há uma falta ou perda de credencial de identidade. Todos os 4 países do estudo tiveram essas experiências. Um outro ponto comum entre eles é fazer com que a Agência de Registro Civil e de Identificação, bom, isso tem sido uma tarefa de muitos anos. A falta de estatística é um desafio. Próximo slide, por favor. A Unicef vem relatando sobre os índices de registros de nascimento, ou certidões de nascimento. Desde 1980, eles vêm publicando anualmente, né, os índices de registros de nascimento. A partir de 2004, começaram a acrescentar informações sobre as certidões de nascimento, os registros de nascimento. Esses dados, pelo que eu sei, vêm sendo atualizados a partir de diversas pesquisas. Portanto, temos dados estatísticos do Afeganistão, Geórgia e Ruanda, a partir de 2004, e estatística da África do Sul, que depois foram incorporadas a partir de 2009. Desses 4 países, o Afeganistão observou um aumento significativo, mas os índices ainda são baixos. Ruanda observou um declínio. Que talvez esteja ligado a dificuldades de acessar os serviços. Geórgia viu uma queda pequena, mas está em linha com a maioria dos países em desenvolvimento. Um outro problema, quando observamos os países que passam por situações ou passaram por situações de conflito e estão agora saindo dessa situação de conflito, é que é muito difícil encontrar estatística oficial confiável. Next slide, please. And what we have observed in many of these countries is that the state institutions, and here we just mapped some of the elements of identity management from birth registration, civil identification, issuance of cards, and access to to give people access to benefits and services, are often operating in silos with no interconnectivity or interoperability. Em geral, eles funcionam, esses serviços de identidade não são, eles operam em silos. Para encerrar, algumas observações principais em relação ao estudo. Próximo slide, por gentileza. Com o objetivo de oferecer uma identidade legal para todos, o arcabouço jurídico é absolutamente central, mas ele precisa operar praticamente de forma simultânea com a capacidade institucional. De várias maneiras, é aquela situação do ovo e da galinha, o que é que vem primeiro? Mas a conclusão que nós tiramos desse estudo, e que a Daiane vai elaborar, é que o arcabouço jurídico é a base. E depois precisamos da capacidade institucional, da parte de informatização, a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, não é o objetivo. Muitas vezes nós vemos que é muito fácil jogar a tecnologia e jogar culpa na tecnologia para o subregistro.
quando, na realidade, o problema é a capacidade institucional e o arcabouço jurídico para garantir que qualquer que seja a credencial, pode ser uma certidão de casamento, de nascimento, um atestado de óbito ou uma carteira de identidade. Na verdade, é para que essas credenciais tenham uma credibilidade. Para isso, precisamos ter um arcabouço jurídico, que é o alicerce absolutamente fundamental para que o sistema funcione. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Nós tentamos resumir bem rapidamente a parte do arcabouço do estudo e na sessão seguinte nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse arcabouço legal. Muito obrigada. Obrigada, Mia. Foi ótima a sua explicação, foi muito valioso ouvir o que vocês encontraram nesses 4 países diferentes e também as semelhanças que eles estão enfrentando. Então, agora, nós vamos ouvir sobre os achados legais principais da Diana Hubbard. A Daiane é coordenadora do projeto de pesquisa e defesa de gênero no Centro de Assistência Jurídica em Windhoek, na Namíbia. Ela apoiou a elaboração legal da nova Lei de Registro Civil e Identificação da Namíbia, bem como a nova Lei de Casamento. Também atuou como vice-presidente da Comissão de Reforma e Desenvolvimento da Legislação da Namíbia. Daiane, é com você agora. Obrigada. Estou lhes falando da minha casa da Namíbia, então espero que a internet não atrapalhe. Próximo slide. Próximo slide, por gentileza. A Mia já nos falou sobre alguns aspectos comuns entre os 4 países selecionados, mas em relação ao sistema jurídico, eu gostaria de começar salientando algumas distinções. Os sistemas legais são muito diferentes. Afeganistão, Geórgia e Ruanda têm sistemas de direito civil, que é diferente do sistema da África do Sul, que se baseia no direito consuetudinário romano e holandês. O que significa que existem estatutos que estabelecem os princípios legais. Também existem muitas diferenças na religião. O Afeganistão é um país religioso. A Geórgia é um estado secular, mas tem uma relação específica com uma igreja, ao passo que a Ruanda e a África do Sul são considerados pela sua Constituição estados seculares. Existe uma ampla variedade de graus de diversidade linguística e étnica. A África do Sul tem 11 idiomas oficiais em sua Constituição. Uma outra coisa, que existem níveis de detalhes distintos sobre cidadania nas constituições, deixando todos os princípios chaves para estatutos que vão estabelecer as bases para a cidadania na Constituição. Então, eu achei muito, muito interessante ver que, apesar dessa diversidade incrível entre os países, ainda assim, havia muitos aspectos em comum. E nós não escolhemos os países porque todos iam bem ou todos tinham algumas coisas em comum. Não. Foi interessante que isso apareceu à medida que fomos detalhando os países após a seleção inicial. Próximo. Como a Mia já mencionou, os 4 países tiveram que lidar com sistemas de registros que estavam, de certa forma, fragmentados, deteriorados. Uma coisa muito interessante é que houve reformas legais das leis em vários países, não só nos estágios iniciais pós-conflito, mas houve esforços para continuar melhorando e refinando os sistemas de registros civis e estatísticas vitais. Uma coisa que também me chamou a atenção é que os 4 países escolheram ter uma única agência para administrar tanto o registro civil quanto a identificação. E eu acho que isso é indispensável, mas não é o padrão no mundo todo.
Na Geórgia e na África do Sul, a cidadania também é administrada pela mesma agência central. Não é o caso dos outros dois países. Mas eu também achei muito interessante que quando nós começamos com um estado de desarranjo, é um enorme desafio, como a Mia descreveu, mas também é uma oportunidade. Quando temos um país que conscientemente diz, vamos nos reconstruir, vamos construir nossos sistemas, então também é uma chance muito empolgante para se tentar essas melhoras. Próximo slide. A forma como eu organizo a minha apresentação, após refletir muito sobre a pesquisa, é que, basicamente, as principais reformas legislativas objetivaram mais inclusividade. Para falar um pouquinho mais sobre isso, em todos os países que nós olhamos, o registro civil não se limita aos cidadãos. Documentos de identidade no Afeganistão é limitado aos cidadãos. Nos outros 3 outros países, cidadãos e não cidadãos têm diferentes tipos de credenciais. Os 4 países têm uma previsão explícita para documentos de identidade e de viagem para refugiados. Foi difícil encontrar algumas informações sobre os refugiados no Afeganistão. Foi difícil encontrar informações sobre isso. Os 4 países têm provisões legais específicas para lidar com pessoas que não têm documentação, que perderam seus documentos. Isso é importante em muitos países, principalmente em situações de pós-conflito. Os países lidam com isso de formas diferentes e vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas essa necessidade foi reconhecida em todos os 4 países. E uma das coisas que eu acho que é ainda um pouquinho difícil nesses países e em muitos outros do mundo, é a questão da filiação de crianças nascidas fora do casamento. Os 4 países que nós estudamos têm procedimentos específicos para lidar com isso. Mas, em muitos casos, isso pode acontecer depois do registro de nascimento inicial. O que eu acho que é um passo positivo, porque significa que qualquer disputa em relação à filiação daquela criança não vai impedir o fator crucial, que é ter a documentação. Então, tendo identificado algumas das tendências básicas, que são essas, eu gostaria de olhar cada um dos 4 países e salientar, destacar algumas coisas que valem a pena notar em cada um deles. Vamos passar ao slide seguinte, por favor. Obrigada. Vamos falar sobre o Afeganistão para começar. A lei não está totalmente clara em relação ao registro civil de não cidadãos. Claramente está disponível para cidadãos. Eu me perguntava se isso seria as traduções para o inglês que nós olhamos, mas foi preparado um documento no país que mostrou que isso não está muito claro na lei original, de fato. Alguns artigos que foram escritos recentemente sobre registros civis no Afeganistão indicam que eles têm considerado o sistema da Índia para ter um sistema de registros civis mais inclusivo. Então, o movimento está seguindo na direção da inclusão. Há muitas pessoas que não têm documentação que fale sobre a sua idade, nascimento, etc. Então, o Afeganistão tem feito uma provisão particular que, se alguém está tentando registrar um nascimento, existe um procedimento na lei para se estimar a idade com base em declarações e outras estimativas. Então, quando você não sabe qual é a data de nascimento daquela pessoa, isso não deve impedir o registro civil. Existe uma provisão também para lidar com uma criança de pais desconhecidos. Essa criança pode receber um nome e uma identidade. Em relação às carteiras de identidade, isso remonta ao início do século passado no Afeganistão. A carteira de identidade está disponível para cidadãos, mas se alguém não tem uma documentação, existe um procedimento pelo qual 2 pessoas que têm uma carteira de identidade podem garantir, digamos, a identidade daquela outra pessoa. E através de uma verificação de segurança, essa pessoa pode receber uma identificação como cidadão afegão. Outra coisa que foi importante em relação ao Afeganistão é que eles têm um procedimento elaborado para registro civil para cidadãos afegãos fora do Afeganistão.
e são muitos afegãos nessa situação. E criaram provisões para fornecer identidade também para populações nômades, que são chamadas de Khush. Eu não sei se pronuncio corretamente. Tem uma provisão específica na lei para lidar com a identificação de um nômade. Um dos grandes desafios, que tem sido um tópico de muito debate no Afeganistão recentemente, é a questão de lacuna de gênero. Praticamente 2 vezes mais homens têm identificação do que mulheres. Antes disso, as mulheres eram invisíveis em termos de identificação. O nome da mãe não aparecia nem no registro civil, nem na carteira de identidade, mas houve uma campanha muito interessante em 2020, chamada #WhereIsMyName? Onde está meu nome? Que foi iniciada por afegãos morando fora do país, mas por uma demanda para que as mulheres se tornassem mais visíveis em suas carteiras de identidade. A campanha teve sucesso, já está melhorando os registros civis. A partir de setembro do ano passado, já existe uma tendência de incluir o nome da mãe na carteira de identidade, que hoje em dia só tem o nome do pai e do avô. Ainda assim é um desafio, porque levantamentos que tentaram entender por que as mulheres não têm uma carteira de identidade, parte da causa está relacionada à atitude das mulheres no Afeganistão. Muitas mulheres dizem que nem acham a necessidade de ter identidade, porque as mulheres não participam da vida pública. Em algumas comunidades conservadoras, elas podem até não achar apropriado ter o seu nome conhecido. Então, vai ser um espaço muito interessante para se observar no Afeganistão. Passando para o slide seguinte, vamos falar sobre a Geórgia. A Geórgia de certa forma, está no pico da inclusividade. O registro civil está disponível a qualquer pessoa naquele país. A lei, é interessante, diz especificamente, mesmo que uma pessoa esteja presente ilegal no país, ou seja, sem permissão para estar na Geórgia, ainda assim, essa pessoa pode se prestar a um registro civil. Carteiras de identidade estão disponíveis para cidadãos, eles têm uma carteira de identidade nacional, e também para os residentes, que têm uma carteira de residência, o que pode ser um pouco diferente, pode ter uma validade diferente. Refugiados também têm uma carteira de residência temporária. E existe um processo muito específico para estabelecer o que a lei chama de acesso de significado legal. Ou seja, quando as pessoas nunca tiveram um documento original. Esse é um procedimento para estabelecer as informações centrais que são necessárias para o registro civil. Um outro exemplo de inclusividade é que também existe um procedimento específico para se emitir números de identidade temporários para crianças sem um lar, enquanto elas aguardam um documento definitivo. Isso para que aquelas crianças tenham acesso aos serviços sociais. Outra coisa que a Geórgia faz, que eu achei muito interessante, é que as áreas anteriormente autônomas, a Ossétia do Sul e a Abcásia, pessoas nessas áreas nunca foram reconhecidas pela Geórgia anteriormente, mas a Geórgia agora está reconhecendo documentação de pessoas dessas regiões, Ossétia do Sul e Abcásia. Eles também têm um bom serviço remoto. Eles têm sessões especiais com intérpretes de Libras para pessoas que têm problemas auditivos. E eles têm também uma iniciativa que eles chamam de One Stop Shop. São escritórios do governo que fornecem mais de 200 serviços num único local. Então, você pode ir lá tomar um cafezinho enquanto você espera a sua vez para falar com uma autoridade do governo. Ou seja, a Geórgia fez alguns esforços criativos para tornar os processos de registro civil e identidade o mais acessível possível. Um dos desafios enfrentados é o registro civil da comunidade minoritária Roma, os ciganos. Existem algumas barreiras, mas parece que com as iniciativas o número de indivíduos sem identidade está diminuindo. Vamos passar ao próximo, por favor. Ruanda também é um exemplo de um sistema muito inclusivo. Assim como na Geórgia, você pode ter o registro civil
e a emissão de documento de identidade para todo mundo que esteja no país. São diferentes tipos, para cidadãos, residentes e refugiados. Diferentes tipos, mas todos têm seu documento e podem se registrar. A Ruanda também tem um procedimento detalhado para reconstruir ou registrar dados faltantes. Tem que haver uma pesquisa, uma consulta, uma intervenção jurídica para garantir que os dados sejam adequadamente estabelecidos, mas a lei diz que essas pessoas podem ser registradas. O processo é elaborado para que ele seja o mais fácil possível. Em relação aos diferentes grupos, existem diferentes registros para a população, para cidadãos, não cidadãos, filhos de pais desconhecidos e crianças adotadas. O processo de registro civil pré-requisito para a emissão de uma carteira de identidade. Uma coisa bem interessante, em 2016, na Ruanda, eles fizeram uma avaliação bem ampla do sistema de registros civis, com diferentes ministérios sendo envolvidos, com o objetivo de refinar a lei sobre o registro civil. Sua principal abordagem para incluir todos no país foi ter serviços altamente descentralizados. Todo mundo no país está próximo a um cartório de registro civil. Apesar dos esforços, o registro de nascimentos caiu entre 2005 e 2015. O diagnóstico da razão para isso é que parte do processo ainda era difícil. E havia uma exigência que todo registro civil tivesse 2 testemunhas. Isso era um fator desencorajador. Então, de lá para cá, a lei foi reformada. Em muitos casos, as testemunhas não são mais necessárias. E eles estão fazendo também campanhas de conscientização pública. Estão nos números da Unicef, mas os números internos da Ruanda indicam que a cobertura do registro de nascimento em 2019 foi 87%. O que mostra que o país está na direção correta. E, em último lugar, vamos olhar a África do Sul. Próximo slide. A África do Sul também é inclusiva, talvez não tão inclusiva quanto a Geórgia e a Ruanda. O registro civil está disponível a qualquer pessoa no país, mas os registros populacionais são limitados a cidadãos e residentes. Então, só cidadãos e residentes permanentes têm documento de identidade nacional. Refugiados têm um documento de identidade de refugiado e também podem ter acesso aos serviços de registros civis. A lei prevê o registro de crianças, filhos de pais desconhecidos. E também, de novo, registro civil e identificação estão juntos. Se você não tem um registro civil, não pode pedir um documento de identidade. Primeiro um, depois o outro. Pelo menos é assim que a lei descreve. Uma das coisas que permitiu que a África do Sul aumentasse a sua cobertura de registros civis e identificação nos anos recentes foi a associação com bolsas e auxílios sociais. Isso foi um grande fator. Também aumentar a conscientização pública num esforço também de haver uma associação com as unidades de cuidados em saúde. Então, na África do Sul, vimos um enorme aumento na cobertura de registros de nascimento. Diferente dos outros países que olhamos, o relato por autoridades de saúde ainda não está incorporado nas leis, embora isso já esteja acontecendo na prática. E uma das coisas que eu achei particularmente interessante na África do Sul, que é o único país de direito civil, é que os tribunais têm se engajado para reduzir requisitos rígidos e discriminatórios para registro em anos recentes. Por exemplo, teve um caso em que uma mulher queria registrar o nascimento do filho na África do Sul. Mas ela não tinha documentação para provar que ela estava presente legalmente no país, porque quando o visto dela expirou, ela já estava muito grávida para voltar para o país dela, para ter um novo visto de turista. Então, quando a criança nasceu, ela não tinha documentação. Esse caso foi para o tribunal, e o tribunal achou que não era razoável exigir documentação de uma pessoa quando é impossível para essa pessoa obter a documentação. Então, acho que foi uma decisão importante. E há casos, processos judiciais. A lei diz que só as mães podem registrar o nascimento de uma criança nascida fora do casamento. Houve um processo judicial que chegou à conclusão que não faz o menor sentido. Se você tem a prova da filiação, não deveria
ter um problema para o pai registrar a criança, mesmo que aquela criança tenha nascido fora do casamento. Próximo slide, por favor. Se vocês baixaram o trabalho, vocês devem ter notado que em todos os casos nós olhamos registro civil e identificação juntos, porque na realidade não é factível falar sobre registro civil, identificação ou cidadania sem entender como eles são interconectados. O registro civil é crucial para estabelecer os fatos sobre nascimento e filiação que são vitais para estabelecer o direito à cidadania. Como eu mencionei, o registro civil está aberto a não cidadãos em todos os países que olhamos, mas é importante abordar certificados de nascimento e cidadania para promover inclusividade. Uma certidão de nascimento pode ser relevante para os fatos que estabelecem a cidadania, mas não deve ser sinônimo de cidadania, porque aí o impacto pode ser haver uma relutância para se obter certidão de nascimento para quem não é cidadão. Uma coisa que é muito encorajadora é que todos os 4 países têm uma provisão para a cidadania para pessoas que, de outra forma, seriam apátridas. E a cidadania por naturalização está disponível para refugiados teoricamente, embora na prática haja barreiras. E eu listei algumas aqui. Mas o processo normal de naturalização, às vezes, tem requisitos que, na prática, impedem o processo. E o processo também pode ser muito longo. Na África do Sul, por exemplo, o refugiado precisaria viver no país pelo menos 10 anos até que esteja qualificado a solicitar naturalização ou cidadania. Uma das coisas que nós olhamos no slide seguinte, em termos dos elos entre cidadania, identificação e registro civil, é que em cada um dos países que nós olhamos, o que diz a lei em relação a como é que você prova a cidadania? Aqui eu acho um elemento interessante. Muitos dos países estão se tornando mais diversos em relação a como provamos a cidadania. No Afeganistão, a Tazkera, que é a carteira de identidade, é a principal prova de cidadania, mas entradas no registro civil também pode funcionar na ausência de uma carteira de identidade. Na Geórgia, você tem a carteira de identidade, você tem a certidão de nascimento original, se você for jovem demais para ter uma identidade, ou o passaporte. A Ruanda tem mais possibilidades. Provamos a cidadania pela lei com a certidão de nascimento, uma prova emitida pelo tabelião do cartório, um certificado de nacionalidade, uma carteira de identidade, um passaporte ou um certificado de cidadania ruandesa. Então, a Ruanda reconhece que as pessoas podem entrar no sistema de formas diferentes. Na África do Sul, a lei diz que a prova oficial de cidadania é um certificado de cidadania sul-africana emitida pelo Ministério de Assuntos Públicos. Mas aqui, a certidão de nascimento também é uma documentação que as pessoas utilizam na prática. Próximo slide. Uma das coisas que foi muito interessante na África do Sul foi que em 2018, a África do Sul oficialmente propôs novas regulamentações que limitariam a certidão de nascimento que emitiria uma confirmação de nascimento e não a certidão de nascimento a crianças de não cidadãos. Então, eles poderiam ir para a embaixada para depois receber a certidão de nascimento. Isso foi oficialmente proposto, foi publicado no Diário da União e acabou não sendo uma proposta aceita, mas de certa forma mostra que às vezes as autoridades ainda têm, em muitos países, a ideia de que a certidão de nascimento é evidência de cidadania, em oposição a uma evidência dos fatos relacionados àquele nascimento. Está além do escopo desse estudo, mas uma das coisas que eu acho que seria muito interessante seria ter alguém avaliando os procedimentos utilizados para determinar o status de cidadão. Tocamos nesse assunto no trabalho, mas não era o foco do estudo. Uma das coisas que para mim é extremamente importante é o que as pessoas fazem. Se elas acham que a determinação da cidadania está incorreta. É muito importante que haja uma chance de apelo ou recurso
que seja acessível e que esteja ao alcance de qualquer pessoa que ache que seu status de cidadania foi determinado incorretamente. Vamos ao próximo slide, por favor. Agora, passando a um tópico um pouco diferente. Foi bem interessante ver que nos 4 países estudados existe um movimento rumo a um elo mais forte com as informações das unidades de cuidados em saúde. No Afeganistão, unidades de saúde públicas e privadas têm o dever legal de reportar um óbito ou um nascimento. Isso tem um efeito um pouco menor nos 3 outros países. Porque metade dos nascimentos no Afeganistão ainda acontece em casa e não num hospital maternidade. Mas a Geórgia avançou muito. Eles têm a transmissão eletrônica direta de unidades de saúde para uma agência de registro civil. E isso levou a uma grande melhora no pronto registro de nascimentos. A Ruanda agora também está seguindo na direção de mudar o foco do registro de óbito e nascimento a partir das unidades de saúde. A África do Sul, mencionei, ainda não incorporou totalmente e formalmente o papel das unidades de saúde na lei, mas existe um compartilhamento de informação como um mecanismo para combater fraude. A África do Sul também está no processo de estabelecer balcões de registro de nascimento nas instalações de saúde. Eu cobri bastante coisa e eu acho que agora seria um bom momento para fazermos uma pausa para aceitar algumas perguntas, para ver o que acharam interessante. Então, vamos abrir um espacinho para perguntas e depois eu passo aos pontos finais da apresentação. Here. So I am happy to pass some questions to Diane at this stage. Feel free to put them into the chat. If I don't see any jumping out right now, I'm ready with a couple of questions that we can jump to. So let me just start, Diane, with putting a question to you about the relationship between the determination of citizenship and registration. So you mentioned that birth registration should be delinked from the determination of citizenship to ensure inclusivity. Do you have an example of a country that has done this successfully? And what were the key factors that enabled this success? I don't really have an Eu realmente não tenho um exemplo que talvez seria um bom modelo. Uma vez que isso, em Namíbia, eles acharam que, por acaso, isso ainda está para ser discutido. O status de cidadania ainda é pouco claro. Pode haver a premissa de cidadania que pode ser, não pode ser contestada pelo governo, porque é muito difícil para as pessoas que não têm um background legal ou pessoas que ainda não são alfabetizadas, seria muito difícil para uma pessoa sem documentação e sem recursos estabelecer uma cidadania em casos difíceis. A ideia aqui seria que essa premissa diria que, olha, nós vamos tratá-lo como um cidadão, a não ser que seja provado que você não é qualificado a se tornar um cidadão. E esta proposta foi uma reação à relutância na Namíbia de emitir certidão de nascimento a crianças nascidas de não cidadãos. Oficialmente, o registro na Namíbia era apenas um registro dos fatos do nascimento, mas a lei diz que o que acontece na prática é bem semelhante àquilo que acontece na África do Sul. Ainda há aquele sentido de que se você tem uma certidão de nascimento emitida pela Namíbia, isso de alguma maneira lhe dá uma indicação de cidadania. Portanto, eu não tenho um exemplo que fosse ideal. Eu acho que a discussão dessa possibilidade do que acontece na Namíbia seria uma boa discussão e eu estou aberta para outros exemplos. Ótimo, se alguém gostaria de compartilhar exemplos, por favor, usem o quadrinho de mensagens do chat, para que possamos fazer uma troca de opiniões. Apenas para lembrar, na parte superior da tela, vocês podem
mandar suas mensagens pelaquele quadrinho. Daiana, tem uma outra pergunta ou comentário que surgiu no chat, que é sobre uma explicação possível sobre o declínio em números de certidões de nascimento em Ruanda, que, na verdade, mostra talvez uma compreensão mais ampla do que o que significa o registro em Ruanda, cobrindo até vacinação, até outras etapas importantes. E essa definição foi mais claramente definida com relação ao evento vital do nascimento e uma definição mais clara sobre o fato dos números terem caído logo após esse evento. Então, eu fico aqui me perguntando se você também observou isso no seu estudo e como você reagiu a este comentário. Isso é muito interessante. Isso não é algo com a qual eu me deparei, porque diferentes fontes, em muitas situações, tiveram eventos diferentes. Era muito difícil saber qual poderíamos citar em termos de tendência. Essa informação ainda era extremamente interessante. Uma das limitações, porque não consegui, na verdade, visitar os países que eu estava estudando, e como foi mencionado, em muitos casos não conseguimos fazer entrevistas remotas com os oficiais do governo, e de alguma forma era muito difícil dar uma olhada no material escrito que continha os relatórios. Muito interessante ouvir essa explicação vinda de um dos participantes. Então, temos uma outra pergunta aqui sobre reconhecimento internacional desses registros feitos por atores não do Estado. Eu acho que Nan McCann fala sobre os desafios em torno disso, e principalmente sobre documentos, né, emitidos por outras instituições. O governo da Geórgia reconhece esses documentos de registro, mas eu também me pergunto com relação a documentos emitidos por atores não participantes do governo e que desafios isso poderia ter. Olha, isso não é algo que nós olhamos especificamente na Geórgia, mas a nossa compreensão do que diz a lei é que é possível, bom, não sei se convergência seria a palavra certa, mas você pode fazer um registro oficialmente com base nestes documentos que foram emitidos por autoridades que a Geórgia não reconhecia. Então, talvez há a possibilidade de dar entrada nesse sistema, no Sistema Nacional da Geórgia, para ter um reconhecimento internacional. Mas talvez alguns dos participantes que estão aqui hoje possam esclarecer um pouco mais esse assunto. Ótimo. Muito obrigado. Será que temos alguma outra pergunta para a Daiana neste momento? Eu estou apenas aqui olhando o chat. Eu tenho algumas outras perguntas, mas o que eu vou fazer, eu vou ficar aqui, deixar para o Q&A mais tarde e vou passar a apresentação de volta para você continuar a apresentação dos slides. Muito obrigada. Então, agora vamos passar para o slide seguinte. Um dos pontos que sempre volta para mim é que em quase tudo que olhamos dentro desses 4 países sujeitos do estudo e na nossa análise geral, é que as pessoas prestam mais atenção na certidão de nascimento. E o registro adequado dos óbitos é tão vital quanto o registro de nascimento quando se trata de sistemas de identidade. Era muito mais difícil conseguir registros dos atestados de óbitos porque há menos informação detalhada. E sabemos que há um rigor com relação a isso, tanto quanto os registros de nascimento em muitos países do mundo. No Afeganistão, né, o registro de nascimento nem é tão comum, a não ser que seja necessário, como, por exemplo, só seria necessário numa disputa de herança. Né? Assim como também eles não falam muito sobre a disposição do corpo. Em Ruanda, os registros de óbitos equivalem a mais ou menos 31%. Geórgia tem ótimos registros, né,
de óbitos, a cerca de 91%. Isso é porque os registros estão ligados às instalações médicas e reformas da legislação que melhoraram os procedimentos de registro. Na África do Sul também os registros são elevados, principalmente de óbitos, porque você precisa ter um atestado de óbito para dispor do corpo. Portanto, esses registros são usados em muitos funerais e isso também emite, esses enterros emitem um atestado de óbito. Agora, se nós olharmos apenas alguns outros países, na África, apenas 1 em cada 3 óbitos são registrados oficialmente. Já estou no próximo slide, por favor. Alguém poderia mudar? Sim. Obrigado. As leis as leis sobre o registro dos óbitos são menos detalhados quando comparado às certidões de nascimento. O que surgiu desse estudo foram práticas positivas. É importante você ter medidas claras, é preciso envolver as instituições médicas, assim como é o caso das certidões de nascimento, assim como também é preciso haver um elo entre, né, o atestado de óbito e o sepultamento ou o descarte do corpo. Agora, não sabemos se há ainda alguma provisão legal que declare que uma pessoa que está desaparecida veio a óbito ou não. Eu acho que isso seria muito importante, principalmente em situações em países em pós-conflito. Imagine para aqueles que estão envolvidos, se você não tem esse procedimento, as famílias ficam no limbo, ou seja, há um problema com a herança, principalmente para as mulheres, elas não conseguem casar novamente. Então, esses procedimentos para tratar dos óbitos é muito importante e estão presentes nos países que nós observamos. Próximo slide. Uma das coisas que eu também achei muito interessante, pessoalmente, principalmente nos países que nós observamos, é que é preciso olhar o contexto histórico para entender o que vem acontecendo no país. Em Ruanda e na África do Sul, como a raça e a etnia nas identidades foram usadas no passado para discriminação ou até casos piores, isso jamais aparece agora nos registros. Mas há um debate interessante no Afeganistão que surgiu em 2020. Há uma diferença de opinião entre membros do público sobre o que significa o termo afegão. Quando a Constituição olha para esse termo, eles encaram esse termo neutro que simplesmente descreve o cidadão do Afeganistão. Historicamente, esse termo estava associado com um grupo étnico em particular. E por causa disso, recentemente, houve uma demanda pública que, pelo fato das carteiras de identidade dizerem apenas afegão, as pessoas querem que a sua etnia também apareça na carteira de identidade juntamente com a sua religião. Mas havia muito debate com relação a isso também. Agora, eles fizeram uma reforma da legislação de forma a permitir que a sua etnia e também outros dados apareçam na carteira de identidade dos indivíduos desse país. Na Geórgia, nós já mencionamos esse assunto porque eles reconhecem a documentação emitida por autoridades que encaram que no passado eram vistas como ilegais. Uma das coisas interessantes no estudo que nós fizemos foi isso. E agora eu gostaria de falar sobre essa próxima questão, que é a proteção de dados. Caso alguém que esteja participando aqui não entenda muito bem isso, eu estou me referindo a como esses dados são manuseados. Aqui, nesses 4 países, no Afeganistão, eles não têm nenhuma lei de proteção de dados em vigor. Em Ruanda, eles estão prestes a aprovar uma legislação que está no seu estágio final, mas desde o final do ano passado a lei ainda não foi promulgada. Na África do Sul, eles têm uma nova lei de proteção de dados que recentemente foi promulgada, mas a maioria das suas cláusulas ainda vão entrar em vigor. Na Geórgia, a Constituição salvaguarda as informações pessoais em registros oficiais, né, mas ainda sem consenso geral. Uma das coisas que chamou a minha atenção é que, quando nós estávamos fazendo essa pesquisa, nós não
não enxergamos nenhuma demanda do público pedindo proteção de dados. Isso é muito interessante, principalmente em vista dos fatos que eu falei, porque existem outros tipos de demanda pública com relação à identidade, ou seja, as pessoas às vezes podem não estar interessadas em registro civil ou sua identidade, mas talvez nesse contexto a minha teoria é porque o ponto verdadeiro do registro civil e a documentação de identificação significa que as pessoas podem usar esses documentos para provar o seu status para outros. Talvez a proteção de dados ainda não tenha surgido nesta área como surgiu em outras áreas. Nós vimos que, a despeito da existência de leis para proteção de dados em muitos outros países, eu não encontrei muita literatura ainda e nem um clamor da população em torno desta questão. Talvez seja alguma coisa que nós possamos depois falar mais tarde. E, finalmente, nós tentamos observar questões relacionadas à Covid. É impossível não relacionar a Covid-19, talvez, nesse estudo, mas eu também achei que aqui teríamos um exemplo de como o registro civil e questões de identidade são importantes quando temos diferentes desastres ou desafios. O resultado interessante é que, pelo menos na Geórgia, Ruanda e na África do Sul, esses 3 países consideraram alguma atividade de registro civil como sendo um serviço público essencial e, portanto, ofereceram alguns procedimentos especiais durante a pandemia. Eu fiquei impressionada, em particular, pela Geórgia, porque eles fizeram uma promulgação legal que foi promulgada logo no início da pandemia, que oferece alguns procedimentos bem específicos, né? Reservas online, a possibilidade de você enviar documentos de um lugar para outro pelo correio, e geralmente isso não era permitido, serviços virtuais que foram oferecidos em alguns casos, também as pessoas, o staff ia para as pessoas que tinham problemas de mobilidade e os médicos prestavam até serviços em casa para oferecer alguns tipos de serviços de certificação. Também ofereciam audiências orais para alguns procedimentos administrativos e criaram uma comissão sobre questões de cidadania e permitiam que as pessoas se reunissem eletronicamente. Então, foi muito interessante observar que a Geórgia realmente considerou o registro civil algo muito importante, que permitiu uma série de mecanismos importantes que eles tentaram manter vivos durante o período da pandemia. E isso agora me traz ao final da minha apresentação. E eu espero que tenhamos até mais perguntas e mais oportunidade de trazer outras questões à baila. Ótimo, Diane, muito obrigada. Foi uma apresentação fascinante e bem abrangente. Agora, nós vamos ouvir dos outros membros do painel. Jonathan Clarett é professor da Universidade de Witwatersrand, em Johannesburg, na África do Sul. Ele trabalha na área de regulação de competição, migração e questões sociojurídicas. Foi o reitor da escola até 2013 e também é o diretor do Instituto Mandela de 2007 a 2017. Em 2012, ele também atuou, numa instituição da África, e ele escreveu um livro dos imigrantes proibidos a cidadãos, como fazer a nacionalização na África do Sul. O Jonathan, gostaríamos de ouvir as suas reflexões sobre esse estudo e as apresentações da Mia e da Diane. Passo o microfone a você. Ok? Muito obrigado, Jenna. Eu acho que eu tenho 3 ou 4 comentários, mas agradeço bastante ao IDRC e ao Centro de Excelência pelo seu apoio a esse relatório e agradeço pela oportunidade. Agradeço a Mia e a Diane pela pesquisa e pela redação. Parte do meu primeiro comentário é que eu gostei muito de ler o relatório. 2 vezes eu o li. 2 vezes. Eu li como parte da revisão e li novamente antes dessa nossa reunião. Eu acho que isso significa que
eu encorajo a todos aqui a fazerem o download, lerem e utilizem esse relatório. É o que eu tenho feito. Acho que esse relatório é muito rico, muito detalhado e muito informativo. Um dos aspectos chave e positivos do relatório é porque, especificamente, podemos olhar a população de refugiados e as populações marginalizadas como parte desse tópico. Isso foi um bom ponto mencionado. E há muito nesse relatório que ainda não foi mencionado. Nós tivemos uma apresentação bastante abrangente, mas creio que um dos aspectos que ainda não surgiram com frequência, um dos aspectos que não surgiu com frequência, é que há muita informação histórica, principalmente no sistema das instituições. Por exemplo, essa história em 3 estágios sobre a reforma e a modernização do sistema CRBS na Geórgia, que envolve tanto profissionalização e também passarmos de uma forma de centralização para uma outra forma de centralização dentro do sistema governamental. Nós ouvimos a menção da história interessante do termo afegão, que eu não havia notado antes desse relatório. Portanto, há muita informação nesse relatório, portanto, eu os encorajo a baixarem o relatório e utilizá-lo. O segundo ponto é que é muito interessante colocar este relatório num campo mais amplo da pesquisa sobre o sistema CRBS e os estudos em desenvolvimento e também fazer uma comparação com a administração pública. Como o Centro de Excelência em si já indicou, há um conceito aqui que significa que você pode ir a um país e olhar o conceito do sistema de estatística vital do registro civil e como ele se desenvolveu. Pelo que eu entendi, isso funciona como um elo do registro civil, deste elemento, e o sistema que é o elemento de identificação. E o relatório traz isso claramente, porque aqui podemos ter 2 coisas diferentes e são distintos da cidadania. Mas esses 2 elementos, o registro civil e a identificação nacional, são uma parte vital desse sistema. Mas não significa que é todo o sistema. Na verdade, esse sistema que é abordado para cada um desses países geralmente inclui estatísticas vitais, por isso que falamos de nascimentos e óbitos, e também trata do sistema de saúde. A meu ver, e eu teria interesse em ouvir a opinião da Mia e da Diana, no modo como talvez o sistema de saúde seja talvez o último conceito a entrar nesse sistema, fazer parte do sistema. Então, há mais variabilidade no nível que isso tem com relação ao sistema vital de informação e como isso se relaciona com esses 4 estudos de caso. Muito bem. Um terceiro comentário é que eu gostaria de dar um passo para trás por uns instantes. Eu sou um advogado, mas também sou um sociólogo. E eu gosto muito de olhar, o arcabouço legal em conjunto com a burocracia e a administração de cada um desses sistemas. Mas dando, portanto, um passo para trás, eu acho que o que teríamos que fazer, e o que o relatório nos ajuda a fazer, é observar a cidadania juntamente com os registros civis e identificação. Acho que vemos aqui um movimento em 3 partes, ocorrendo globalmente no que diz respeito às políticas. Em primeiro lugar, a cidadania ou a ideia de você ter direito a serviços ou políticas baseado no atributo da cidadania em si é algo que está ganhando força. Seja protecionismo, exatamente, em face à globalização, por exemplo,
há agora um clamor maior com relação à cidadania. Em segundo lugar, o segundo movimento talvez vá contra esse primeiro, mas esse relatório nos ajuda a ver que o campo da identificação, a identificação nacional, não está limitado aos cidadãos, mas inclui outros também. Temos os refugiados, aqueles que estão ali no país. Creio que a implicação aqui é que a distinção se torna talvez cada vez maior, é que aqueles cidadãos que têm a carteira de identidade e aqueles que não possuem uma carteira de identidade. O relatório menciona e reconhece esse fato. Um ponto, eu acho que até foi mencionado, que no Afeganistão, há 12 milhões de pessoas sem aquele cartão Tizaria, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, eu acho que não, peço perdão. Então, essa é a segunda parte do movimento. A terceira parte é que temos que ampliar o foco e pensar sobre qual seria o uso desse quadro que foi nos dado no sistema fundamental. Quanto de inclusão está ocorrendo? E aqui estamos pensando não apenas no atingimento do ODS 16,9, mas também os outros ODSs. Eu gostaria de, talvez, mencionar o que ficou de fora do arcabouço legal. Esse não é um foco direto no relatório, mas eu acho que é importante fazer esse comentário para colocar as coisas em contexto, porque há muitos residentes que talvez seriam residentes temporários ou não documentados e que, teoricamente, poderiam ter acesso no sistema CRVS, ou pelo menos a parte da identificação, eles teriam mais facilidade de entrar no registro civil e, teoricamente, dependendo das circunstâncias, teriam acesso à parte da identidade. Mas isso não significa necessariamente que esse potencial de inclusão significa que exista inclusão no que diz respeito à cidadania neste momento. De forma que aqui talvez esteja a diferença entre uma cobertura formal potencial e aquela de fato. E há também uma distinção entre aquilo que é geralmente chamado de sistemas básicos e sistemas funcionais, ou seja, a entrega real dos serviços, como proteção, outros campos, e que também poderia incluir a área de saúde. Bom, muito bem. Esse é o meu terceiro comentário sobre a cidadania e esses três movimentos. O último tem a ver com a formatação dentro desse... formatação de conflitos, conflitos que foi o tópico escolhido desse relatório. Assim como as guerras fazem estados, o relatório menciona que os conflitos podem ser muito influentes na formatação destes sistemas, do sistema CRVS. Então, enquanto não seja perfeito, esse tema de pós-conflito reúne esses casos desses 4 países que, de outra forma, seriam muito distintos. Mas, ainda assim, temos que nos perguntar como é que o relatório ajuda com aqueles elementos que constituem o sistema, identidade legal e todas as práticas burocráticas. Como é que essa pesquisa apoia os países que lidam com situações semelhantes? Bom, então esses são os meus comentários, eu diria. Eu ainda acredito que temos que fazer outras 2 perguntas. O que é ser apoiado e o que é algo semelhante? Então, eu volto ao início, quando nós definimos o que nós queremos dizer ou como nós definimos o sistema CRVS. No início, o relatório diz que estamos olhando as práticas burocráticas, as agências e os arcabouços legais. E
o relatório faz referência, né, ao arcabouço internacional e também o nacional. É importante estabelecer uma distinção entre duas coisas. Os padrões jurídicos internacionais, ou a identidade legal, e as estruturas institucionais. Uma maneira de fazer essa pergunta seria dizer: será que este relatório está ajudando a construir as instituições que fornecem a identidade legal? Ou será que é mais claro para nos ajudar a entender o que é essa identidade legal? Eu acho que já no início começamos a dizer, eu acho que talvez o seu foco seja mais as instituições, dizendo que há uma compreensão comum dessa noção do que é uma identidade legal. De forma que poderíamos perguntar, será que o relatório é útil para estabelecer mudanças ou trazer esclarecimentos a nível das leis internacionais com relação à identidade legal, ou mudanças nas instituições que implementam essa identidade? A minha leitura do relatório talvez ajude mais nesse segundo quesito. É ótimo para entendermos o que devemos fazer com relação às instituições, tendo outros exemplos e melhores práticas, e também útil para fazermos uma análise sobre o que acontece em certos locais e de onde vieram essas regras, olhando o background histórico. De forma que eu acho que o que eu diria nessa parte em relação ao contexto de conflito, talvez no próximo relatório talvez fosse útil trazer menos variabilidade nos tipos de conflitos que esses casos diferentes tiveram ou que endereçaram, e que talvez eles sejam mais institucionalmente semelhantes ou mais semelhantes, para começar, nesse sentido institucional. Talvez isso seria mais, né, valioso para fazer essa comparação institucional. Bom, ok, muito obrigada novamente, e agora eu estarei aberto para responder perguntas. Então, parabéns a todos vocês, parabéns a Diana e a Mia. Muito obrigada por essas reflexões, Jonathan, que são muito úteis. Eu tenho algumas perguntas para fazer para a Diane e para a Mia, mas também convidaria que elas fizessem comentários sobre o que ouviram do Jonathan. Muito bem. Não temos tantas perguntas entrando pelo chat, então convidaria os participantes a postarem mais perguntas no chat. Diana, Mia, eu quero lhes fazer uma pergunta. E depois deixo que vocês comentem os comentários do Jonathan. Vamos lá. Quais são os 3 achados principais dessa pesquisa que vocês gostariam que os países e outros parceiros e players anotassem, em termos de implicações, ou para a pesquisa futura, ou para o trabalho legislativo futuro? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, Diana, será que você poderia salientar se alguns dos países estudados requer que adultos não registrados possam se registrar para uma certidão de nascimento antes de solicitar uma carteira de identidade? E se sim, se existe uma lógica legal para isso. Então vamos lá, Mia e Diana. Obrigada, Jana, e obrigada, Jonathan, pelos seus comentários. Foram muito construtivos e muito úteis. Jana, para tentar responder a sua pergunta, teve uma coisa que o Jonathan falou. Ele mencionou que um dos componentes de um sistema de gerenciamento de identidade, que não é totalmente reconhecido, é ter um sistema de informação em relação a se reportar, notificar eventos vitais, como nascimentos e óbitos. E que
Podemos ter informações vindas de unidades de cuidados em saúde, por exemplo. Esse é um dos aspectos que muitos países ainda não têm, que a notificação desses eventos vão para as instituições de registro civis, os cartórios, e para agências de estatísticas vitais. Isso é importante para garantir que o registro correto seja feito e também ligando um recém-nascido aos seus pais e também garantindo que as estatísticas sejam colocadas no sistema imediatamente. Um outro aspecto que para mim é muito importante, e o Jonathan também mencionou isso, é quanto de inclusão está de fato acontecendo. O que é importante é que todos os nascimentos sejam registrados imediatamente após o nascimento, de forma que aquele bebê tenha uma certidão de nascimento que, como a Diane falou, não é necessariamente sinônimo de cidadania, mas é sinônimo de se ter uma identidade legal. Então, esse é um outro aspecto, o registro imediato de um nascimento logo após o ocorrido, alinhado com o que é ditado pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Alguns países ainda não são signatários e ainda não ratificaram esse acordo, essa convenção. Um outro ponto que eu acho que é interessante é seguir os padrões internacionais. No que diz respeito à criação de bancos de dados, no que diz respeito ao gerenciamento desses bancos de dados e com respeito a instituir verificação e autenticação, processos de autenticação, para que as pessoas, independente da cidadania, tenham acesso aos serviços e benefícios que vão promover uma inclusão para essas pessoas, para que elas tenham as condições socioeconômicas para participar da sociedade, onde quer que elas vivam. Então, esses seriam os meus 3 pontos. Muito obrigada, passo para a Daiane. Obrigada. Uma coisa que me ocorreu, eu concordo com praticamente tudo que o Jonathan falou, e que provavelmente o que concluímos desse trabalho é muito mais útil em nível do país do que em nível internacional. Mas uma coisa que nós não enfatizamos particularmente e que me chamou a atenção e que nós poderíamos ter salientado é que os documentos internacionais sobre refugiados e apátridas parecem estar influenciando o que os países estão fazendo em termos práticos. De novo, eu não posso dizer exatamente o que está acontecendo em cada país. Eu concordo com o que ele disse, o que a lei diz nem sempre é o que acontece na prática, mas eu acho que a lei é um ponto de partida para o que vai acontecer no país, é uma ferramenta de advocacy, mesmo que a gente não veja um efeito na prática. Então, temos a convenção que fala sobre apátridas e refugiados e como ela influenciou os diferentes países. Eu achei isso uma coisa muito positiva, os padrões internacionais estarem sendo cascateados de forma significativa para ter um efeito em cada um dos países. Infelizmente, eu tive uma dificuldade técnica aqui do meu lado e eu não ouvi a primeira parte dos comentários do Jonathan. Então, se eu tiver que comentar alguma parte sobre os comentários iniciais dele, eu preciso que ele refaça. Agora, a pergunta que me foi feita especificamente foi:
basicamente o elo entre o registro de nascimento e um documento de identidade. Eu acho que, de certa forma, nem faz sentido falar sobre as coisas separadamente, porque na maior parte dos países existe uma única agência lidando com isso, com os registros civis e identificação. O registro civil e para identificação, basicamente tem o mesmo banco de dados. Então, eu não diria que isso é necessariamente um pré-requisito, mas em muitos casos parece que, pela lei, se você quiser ter uma carteira de identidade, como a identidade é separada entre identidade para cidadãos residentes e refugiados, a informação sobre o nascimento é praticamente exigida para sabermos qual deve ser a carteira de identidade emitida. Eu sei que eu posso estar contradizendo o que eu disse antes, mas um registro de nascimento, a certidão de nascimento, é informação sobre os fatos da identidade daquela criança. Isso é relevante para a carteira de identidade. Então, o que eu achei a coisa mais importante é não tentar parar a tendência desses dois processos estarem sendo unificados, centralizados. Mas nos países que nós estudamos, eles estão permitindo também o acesso por pessoas que não têm uma documentação. Na Namíbia, se nós continuarmos não permitindo que as pessoas se registrem, isso vai ser perpetuado. Os filhos não vão ter registro porque os pais não têm uma identidade legal. Então, é perpetuar o problema. Então, a maior parte dos países está reconhecendo que devemos permitir que as pessoas se registram, mesmo que seja com documento imperfeito. Uma das coisas que vimos é que no Afeganistão, muitas pessoas, quando não sabem qual é a sua data de nascimento, colocam 1º de janeiro. Então, é importante termos as informações para permitir o registro, porque aí nós não temos problemas de documentação auto-perpetuantes para os filhos que nascem de pais não documentados. E me parece que esta é uma tendência que nós vimos em todos os 4 países que pesquisamos, tentando quebrar esse círculo vicioso de uma não documentação sem fim. Obrigada, Diana e Mia, por essas reflexões. Eu acho que vocês duas e mais o Jonathan mostraram que a prática no nível de país pode influenciar padrões internacionais e globais ou o oposto, como padrões globais podem influenciar as atividades em cada país. Essa é uma área que talvez mereça mais pesquisa, porque pode indicar para atores como o Centro de Excelência, agências da ONU e outras, que direções têm mais influência e como melhor ajudar os países. Então, é importante entender a influência que podemos ter, porque isso pode ser muito interessante na perspectiva de políticas públicas e advocacy. Agora, eu gostaria de pedir que a Mia e a Diana respondessem uma pergunta sobre gênero. Vocês observaram alguma barreira específica de gênero para o registro e estatística vital ou para a emissão de documentos de identificação nos diferentes países? Será que vocês identificaram algum desafio cultural? Ouvimos falar um pouquinho sobre Afeganistão na apresentação, mas talvez vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre a dimensão de gênero da pesquisa. Obrigada. Diane, vamos começar com você? Bem, eu acho que no Afeganistão, como eu falei, o problema está relacionado às leis de registro civil e identificação. A lei está no processo de modificação e tem a ver com a posição da mulher na sociedade. Então, eu acho que esse vai ser um caminho lento. As mulheres precisam sentir que é importante para elas ter sua própria identidade legal, para que realmente possam mudar a situação. Nos outros países que olhamos, eu acho que a principal área de dificuldade é para as crianças que nascem fora do casamento. Como eu disse, existem procedimentos pelos quais a criança pode ser registrada sem que o pai seja necessariamente identificado. Essas coisas estão interrelacionadas com práticas sociais.
Eu acho que essa é uma área em que o que a lei diz e o que acontece de fato provavelmente não são a mesma coisa. De novo, não tivemos a capacidade de nos aprofundar nisso, mas eu acho que esse poderia ser um foco bem interessante para um novo estudo. As dificuldades que as mulheres, em particular, enfrentam quando estão tentando ou confrontar as autoridades para registrar um filho sem o nome do pai, ou para tentar coletar provas de paternidade. E também existe um desencorajamento social para que isso aconteça. Alguns países não nos deram informações sobre isso. Mas mesmo que às vezes isso seja legalmente possível, registrar uma criança só com o nome da mãe, se o pai não estiver cooperando, e se não houver uma prova de paternidade, ainda assim é uma coisa que as pessoas muitas vezes não se sentem confortáveis para fazer, mesmo que a lei permita. Eu acho que a África do Sul, mencionei, teve aquele processo judicial em que a lei sul-africana discriminava particularmente contra os homens. Interessante, não é? Algumas dessas leis predatam o teste de paternidade por DNA. Então, eu acho que essa provisão data de 1960, quando as mães é que tinham que registrar os filhos quando eles nasciam fora do casamento, porque naquela época não havia um teste de paternidade, a paternidade não podia ser comprovada. Então, acho que em todo o mundo há muito trabalho a ser feito agora para tentar incluir as novas possibilidades de prova científica da paternidade. E o que é mais importante, a aceitação social de mulheres registrando filhos fora do casamento, com ou sem o nome do pai. Então, eu acho que essa é uma área em que nós provavelmente veremos problemas de gênero. Mas nós, na verdade, não exploramos isso em profundidade nesse trabalho em particular. Ok, obrigada, Daiane. Mia, você gostaria de responder essa pergunta? E eu acho que temos mais uma pergunta no chat em relação ao elo entre registro civil e documentação de identidade nos países do estudo. Sim, obrigada, Jenna. Eu acho que a Daiane, na realidade, já cobriu a parte sobre gênero em relação aos processos e procedimentos de registro. Em relação ao elo entre a identidade legal e as estatísticas vitais, nós tivemos dificuldade de ter acesso a estatísticas de boa qualidade. Como a Daiane disse na apresentação dela, o fato de não termos podido visitar os países limitou as informações às quais podemos ter acesso para usar para esse projeto. E sim, esse é um aspecto muito importante. O fato de que as estatísticas não estão sendo bem mantidas numa situação de conflito. Reconstruir esse serviço público pós-conflito pode nem sempre estar no topo da lista das prioridades numa situação pós-conflito. Mas, tendo dito isso, existe um reconhecimento crescente da importância de se ligar sistemas de informação de saúde para procedimentos de notificação com os registros civis e as instituições nacionais de estatísticas vitais, para que possamos ter uma estatística vital em tempo hábil, de alta qualidade e disponível para melhorar os desenvolvimentos, planejamentos de políticas públicas e também para melhorar a governança de um país. Então, essa é uma forma longa de dizer que nós não conseguimos nos aprofundar tanto quanto nós gostaríamos nesse aspecto e não conseguimos obter todas as informações que gostaríamos de ter tido. Muito obrigada. Obrigada, Mia. E agora eu gostaria de passar uma pergunta que nós recebemos no chat. E tem a ver com
como lidar com os países, como apoiar os países para que eles atendam, cumpram seus compromissos em relação ao Pacto Global sobre Migração. Esse texto tem uma referência, mas o que a pergunta foca é o compromisso de garantir que todos os imigrantes tenham uma prova de identidade legal e uma documentação adequada, inclusive garantir uma identidade de um imigrante na entrada de um determinado país ou território, assim como a documentação adequada que lhes permita ter acesso a serviços. Então, eu me pergunto se vocês poderiam tentar tecer algumas reflexões em relação a como o estudo poderia nos dar alguma indicação sobre como os países podem atender esses compromissos do Pacto Global sobre Migração. Esses 4 países também tiveram uma movimentação grande de pessoas. Então, imigrantes também são uma questão. Então, Mia, primeiro com você e depois a Daiane. Obrigada pela pergunta. Sim, essa é uma questão muito relevante, o Pacto Global sobre Migração, muito relevante. Nós não olhamos particularmente a movimentação de pessoas, e sim, como garantir que imigrantes retornando ou populações internamente deslocadas, como elas teriam acesso a uma identidade legal nesses 4 países. Nós falamos mais sobre isso, tratamos mais sobre isso do que sobre o deslocamento para outros países e como é que esses outros países recebem esses imigrantes. Existem informações sobre isso. Nós olhamos alguns relatos do Conselho Norueguês de Refugiados sobre as condições de refugiados afegãos no Paquistão, mas eles falavam mais sobre as dificuldades que os refugiados tiveram em ter acesso aos serviços de registro a partir do Afeganistão. E não falavam muito, não focavam muito em como é que o Paquistão tratava essas populações de imigrantes, mas talvez a Daiane tenha uma perspectiva legal que possa complementar. Sim, nós não olhamos particularmente como é que as informações eram coletadas sobre imigrantes temporários, mas uma coisa que eu achei útil, eu acredito que na Geórgia e na Ruanda, se eu não estou confundindo, o cartão de residência também se aplicava a residentes temporários. Então, eu acho que essa é uma medida positiva para migrantes, porque mesmo com residência temporária no país, a Geórgia e a Ruanda concedem uma carteira de residência temporária que é reconhecida, enquanto você está em um desses países. A África do Sul, em contraste, limita o cartão de identidade. Se você não é cidadão, tem que ser um residente permanente ou refugiado para ter uma carteira de identidade oficial. Mas uma coisa que nós não olhamos é que tipo de informações os imigrantes tinham que fornecer para poder ter essa carteira de residência temporária. Então, de certa forma, é uma notícia positiva, mas nós não temos mais dados sobre isso. Obrigada, muito interessante. É uma outra área a nos aprofundarmos, pensar talvez em fazer uma maior pesquisa para lidar com algumas dessas questões que têm a ver com o movimento das pessoas. Bom, estamos chegando ao fim, mas antes de ouvirmos os comentários de conclusão do Montasser, eu gostaria de dar a Mia e a Daiane 1 ou 2 minutinhos para cada uma, para suas conclusões ou mensagens finais sobre o estudo. O que vocês gostariam que os participantes do webinar se lembrem ou se concentrem ao ler o relatório? Vamos começar com a Daiane e depois passamos para a Mia. Ok, eu consigo pensar em 2 coisas a destacar. Uma, o que eu achei mais interessante é como as pessoas estão fazendo a conexão entre a lei e o que acontece na prática. Para dar um exemplo,
aqueles locais one-stop shop na Geórgia, onde você consegue fazer tudo num único local. Na Geórgia, né? Sim, você tem que ter um arcabouço legal, uma base legal, boa. Mas também temos que garantir que a população vai acessar esses serviços. Esse não era o principal foco do estudo, mas eu acho que é algo que, para mim, é a realidade por trás das estatísticas, quando não há uma adoção grande de registro civil e serviços de identificação. Normalmente isso acontece porque não há campanhas de conscientização pública, não há auxílios sociais para melhorar a acessibilidade. Então, isso eu achei particularmente interessante. A outra coisa é que o Jonathan falou sobre os países tentando limitar os serviços para cidadãos, mas o outro lado da moeda disso é que eu definitivamente vi, nesses 4 países pós-conflito, que existe uma reforma legislativa rumo a uma maior inclusão de registro civil e identificação. Eu acho que isso é significativo e importante. Embora em outras frentes os serviços não sejam disponibilizados para todos, pelo menos a identidade legal é algo que eu acho que é particularmente essencial em situações pós-conflito e as pessoas valorizam isso, dão importância a isso. Então, olhando os detalhes das reformas da lei, a inclusividade tem sido uma meta clara e isso é algo que eu acho sempre muito positivo. É algo que eu espero que nós vamos ver não só em países pós-conflito, mas em todos os países em termos gerais. Bom, deixa eu pegar esse gancho da inclusividade nas minhas conclusões e mensagens a lembrar. A inclusividade depende de instituições que prestem serviços, que ofereçam benefícios e que respeitem os direitos humanos e cívicos. Então, fortalecer as instituições faz parte da governança. E esperamos uma boa governança. E isso é uma coisa que esses 4 países tentaram realizar. Um outro aspecto importante é a faceta sociocultural de se atingir um registro civil universal. Isso tem a ver também com as práticas culturais. Tem a ver com disponibilizar informações nos respectivos idiomas desses países. Em cada um desses países há múltiplos idiomas e dialetos falados por diferentes grupos étnicos, e essa é uma das barreiras. Uma das barreiras à inclusão e ao registro. Justamente a barreira linguística, ou seja, as informações não estão sendo disponibilizadas e as práticas culturais não estão sendo respeitadas. Mas, de novo, isso é algo que esses 4 países tentaram entender e tentaram melhorar em seu arcabouço jurídico e na forma como prestam seus serviços. Muito obrigada. Obrigada, Mia. E obrigada, Diana. Eu acho que vocês nos deram muita coisa para pensar. Agora eu vou passar para o Montasser para que ele nos ofereça alguns comentários conclusivos. Montasser, é com você. Muito obrigado. Muito obrigado, Gena, e às nossas palestrantes também, e aos participantes que fizeram perguntas. Esta foi uma sessão muito interessante, um webinário fantástico. Espero que vocês tenham gostado das apresentações e que elas tenham nos dado novos insights para trabalhar essas questões em situações de pós-conflito. Eu gostaria de reiterar que não existe uma solução fácil e rápida, como mencionamos inicialmente. E também não existe uma solução igual para todos os países. Os governos tentam alcançar a meta de ter uma identidade legal para todos e registros civis.
como é estabelecido na ODS 16.9. Alguns países querem modernizar seus serviços de registros civis e estatísticas vitais para melhorar o nível de serviço. A experiência dos 4 países que participaram desse trabalho oferece exemplos de diferentes abordagens que os governos podem ter para fortalecer os seus sistemas. Em diferentes graus, adaptação e flexibilidade são conceitos centrais. Ainda assim, todas as abordagens devem ser impulsionadas pelos princípios de inclusão e feitos através de cooperação entre agências governamentais para remover barreiras ao registro e também envolvendo reforma regulatória, o fortalecimento institucional e a interoperabilidade com outras instituições públicas. A coisa mais importante, o ingrediente mais importante é garantir e construir vontade política para uma sociedade igualitária e justa, com a compreensão do papel pivotal dos registros civis para a governança pública e administração e para a reconciliação num país pós-conflito. Esperamos que a apresentação tenha substanciado a relação benéfica entre registros civis, desenvolvimento social e reconciliação. Mas está evidente que esses tópicos precisam de mais exploração e mais pesquisa. É aqui que entra o Centro de Excelência. O Centro de Excelência para Sistemas de Registro Civis e Estatísticas Vitais reconhece o seu papel e eu os encorajo a visitarem os nossos trabalhos. Isso pode ser encontrado no nosso website, na biblioteca de aprendizado, www.systemexec, www.crvc.com. Nós também recentemente lançamos um repertório de especialistas que vocês podem pesquisar e contactar sobre sistemas de CRVC. Se quiserem pesquisar, ou se um de vocês já for especialista com competência, entre em www.repertoire.crvcdirectory.org. Muitíssimo obrigado às apresentadoras, a Mia, a Diane, o professor Claren também, e a todos pelas perguntas. Gostaria de agradecer a Gena, da Parceria Global para Dados de Desenvolvimento Sustentável, que é uma instituição parceira, por moderar este webinário. Gostaria de agradecer a todos e espero vê-los no futuro, em futuros eventos e webinários. Eu desejo a todos um ótimo dia. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Até a próxima.